Boa noite, professor. Tranquilo, pode? Boa noite. Hoje é dia 26 de agosto de 24, tá? Essa é a nossa segunda aula de Economia do Setor Público, aula que está sendo gravada e que será disponibilizada para vocês no Moodle, né? Na disciplina, na pasta do Moodle e no canal de YouTube do professor, ok? Bem-vindos todos vocês, tá? E vamos começar a aula hoje, tá? A aula passada foi uma aula introdutória, só que esqueci meu chá. Daqui a pouco vou ter que fazer o meu chá aí para tosse, tá? Então vamos lá. O que nós vamos ver hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre bens públicos e bens privados. O que são bens públicos e o que são bens privados? Qual é a diferença entre bens públicos e bens privados, ok? Bom, pergunto para vocês, deem um exemplo de bem público que vocês conhecem. Qualquer um, pode botar no chat. Uma praia, uma praça. Uma praia, boa, uma praia, uma praça. Quem mais? Podem colocar no chat. Que mais que vocês, quando lembram bem público? Hein? Que mais vocês pensam quando pensam num bem público? Um cinema. Não, cinema não é bem público, mas tudo bem. Cinema. Que mais? Um prédio público, tá bem? Uma escola pública? Uma escola pública, boa. Biblioteca. Uma biblioteca, bom exemplo. Que mais? Universidade. Pode ser um serviço também, não precisa ser um bem. Um posto de saúde. Um posto de saúde, boa. Né? Serviços judiciais, serviços de trânsito, e por aí vai. Tá bem? O metrô também seria um bem público? Oi? O trem Uber, nosso aqui seria poderia dizer que é um transporte bem coletivo, público? pode ser. Claro. Existem uma infinidade de bens e serviços públicos que nós demandamos diariamente, tá bom? Alguns bens e serviços públicos existem porque eles são melhor ofertados pelo privado, pelo público do que pelo privado. Outros bens e serviços públicos existem porque a sociedade acha interessante que eles sejam ofertados pelo público. Então, vamos lá. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista administrativo, tem todo um conceito, tá? Do ponto de vista legal, jurídico. Não cabe a nós aqui ficar estudando essa definição, né? Do ponto de vista ponto de vista jurídico, tá? Por exemplo, tá? Aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Só um pouquinho. Vou apagar aqui, ó. E vou mostrar para vocês. Deve estar aqui, então romper esse aqui e vou abrir outro aqui. Estão enxergando? Estão enxergando? Sim. Sim. Lê para nós ali, Luiz, o que está escrito, bens públicos, ali no início. Consegue ler, Luiz? Não estava aberto aqui. São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertenceram,
Artigo Tá, 98. isso é um conceito jurídico, tá? São bens públicos, bens de domínio nacional, pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno. Toda uma nomenclatura jurídica. Continua. Continua a leitura. As empresas públicas e as sociedades de economia, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, integram as pessoas jurídicas de direito público interno. Assim, os bens dessas pessoas também são públicos. Então, por exemplo, tá? A IPTC é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, a Caixa é uma empresa pública. Tudo isso são denominados, né, bens públicos. Tá ok? Continua ali a leitura. Bens, pessoas jurídicas de direito público. Compreende que níveis? Pode continuar, professor? A União, os estados, né? O Distrito Federal, que é Brasília, né? O Distrito Federal é só Brasília, pessoal? Ou tem mais cidades? Tem mais Ceilândia, Ceilândia, Guaratinga, Sobradinho. Guará. Qual é a outra? e Sobradinho. Sobradinho. Tem um monte de cidadezinhas que compreendem o Distrito Federal. Municípios, tá? Autarquias e fundações públicas de natureza autárquica, tá? Bom, tudo isso é uma classificação jurídica, ó. Classificação de bens públicos. O uso comum do povo. Lê para nós ali, Luiz, o que é o uso comum do povo? Podem ser usados em qualquer formalidade. A regra é que estejam à disposição da população gratuitamente. Exemplo, rios, Artigo mares... 99 da Constituição, né? Isso. Exemplos. Rios, mares, estradas, ruas, praças. Os bens de uso comum do povo podem ser onerosos, de acordo com o que for estabelecido por lei da pessoa jurídica a qual o bem pertencer. Artigo 103 da Constituição. Exemplo, cobrança de estacionamento em vias públicas, zoológico. Então, tá. Então, primeira classificação que diz a Constituição é bens públicos de uso comum do povo, né? Então, praias, rios, estradas, ruas. Só que uma estrada, muitas vezes, ela pode ser cobrado um pedágio, entenderam? O Jardim Botânico em Porto Alegre é um bem público, de uso comum, só que tu tem que pagar para entrar. Né? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem vários locais onde, mesmo sendo um bem público, tu tem que, para ter acesso, tu tem que pagar tu tem algum tipo de cobrança, é possível a cobrança. Bens públicos de uso especial. Lê para lá. São especificamente destinados para a execução de determinado serviço público. Artigo 99, inciso 2 da Constituição. Exemplo, bibliotecas, teatros, escolas, quartel, fóruns, museus, edifícios de administração pública em geral. Opa, então esses são os chamados de uso especial. Então, biblioteca. Eu gostava de ir na biblioteca pública, por exemplo. Eu gostava de ir no teatro lá da URGS, que é um teatro público. Quartel nunca foi muito minha praia, né? Mas museu, sempre gostei de ir, né? Museu Júlio de Castilhos, né? No Rio de Janeiro tem museus maravilhosos. Então, esses são chamados bens públicos de uso especial. Tá claro aí ou não? Sim, professor. Continuamos. O último. Dominicais. Constitui o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto do direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades. Artigo 99, inciso 3 da Constituição. Constitui o patrimônio disponível do Estado. Não estão afetados a qualquer finalidade pública. Exemplo, terrenos baldios, terras devolutas. Então, esses são os bens públicos
dominicais, tá bem? Acho que o seu Mar deve ter visto com vocês isso, não viu? Não viu? Eu tive aulas com o professor Selmar, mas a gente não teve esse negócio, esse conteúdo assim de falar dos De bens públicos. Por bens último ali, lê para nós, Luiz. Afetação. Consiste em conferir ao bem público uma destinação, desafetação, desconsagração. Consiste em retirar consiste em retirar do bem aquela destinação anteriormente conferida a ele. Os bens dominicais não apresentam destinação pública, ou seja, não estão afetados. Assim, são os únicos que não precisam ser desafetados para que ocorra sua alienação. Então, por exemplo, se vai ocorrer a venda de algum bem público, primeiro tu tem que ter, se ele já tem um uso específico, né? Por exemplo, um museu, um zoológico, como está acontecendo aí, o zoológico de Sapucaia, né? Antes tu tem que desafetar, né? Tu tem que tirar dele ali a destinação para a qual ele está estabelecido. Bom, viram então a classificação jurídica. Entendida a classificação jurídica? Sim, Agora professor. vamos à classificação econômica administrativa, tá bem? Então, interrompi aqui. Volto aqui. E aqui o esqueminho. Estão enxergando o esqueminho aqui? Sim. Então tá. Então, na economia, na administração, tá? Um bem ou serviço ele pode ser privado, né? Ou pode ser público, sendo que o bem ou serviço público pode ser puro ou impuro. Estão enxergando aí o esquema ou não? Sim ou não? Sim. Vamos primeiro para os bens privados, tá? Bens ou serviços privados. O que define um bem ou serviço privado do ponto de vista econômico, administrativo? Se ele é divisível, se ele é excludente, se o mecanismo de preço funciona, se o custo marginal é positivo e se existe rivalidade ou não no consumo. Vou dar um exemplo, tá? Shampoo. Eu pergunto. Ele é divisível ou não o shampoo? Eu não consigo dividir o shampoo? Sim. Tá, ele é divisível. Vou dar outro exemplo. Um copo de suco de laranja, ele é divisível? Né? Ou uma garrafa de suco de laranja, ou uma garrafa de refrigerante, de água mineral. Né? Então, é divisível. Segunda questão, excludente. O que é excludente? Excludente é o seguinte: quando eu estou consumindo determinado bem privado, nenhuma outra pessoa pode estar consumindo concomitantemente esse bem ou serviço privado. Se eu estiver consumindo esse copo de laranja, de suco de laranja, outras pessoas não irão poder consumir esse copo de laranja, tá? Se eu estiver consumindo ali uma bolacha, nenhuma outra pessoa poderá consumir essa bolacha. Então, o que nós temos, então? Nós temos dois conceitos importantes aqui. É divisível, tá? Todo bem privado é divisível, ou serviço privado é divisível, e é excludente, ou seja, a exclusão é praticável, né? No momento que alguém consome, o outro não está consumindo aquele bem privado. Terceira característica de um bem privado:
o sistema de preços, o mecanismo de mercado, funciona adequadamente. O que significa isso? O que significa sistema de mercado? O mercado consegue estabelecer o preço por um copo de refrigerante, sim ou não? E aí, pessoal? Acho que sim. Sim, professor. Sim, né? O Certo. mercado consegue estabelecer o preço pelo pacote de bolacha, uma bolacha recheada? Sim, O mercado consegue estabelecer o preço do curso de inglês? sim, Sim, né? Então, o curso de inglês, por exemplo, tá? Ele é divisível, tá? Eu consigo dividir o serviço de educação, tá? Do aprendizado da língua inglesa. Ele é excludente, né? Se eu estiver consumindo aquele curso, né? Tu tem um limite, tu tem um espaço ali, tu tem uma sala, sei lá, cabe 10, 15 pessoas. Outras pessoas não poderão utilizar daquela aula, daquele professor, daquele espaço. O mecanismo de mercado funciona. Eu consigo estabelecer, através do mecanismo de mercado, através do sistema de preços, eu consigo estabelecer um valor para o curso de inglês. Tá? O custo marginal, agora a próxima característica de um bem privado, o custo marginal é positivo. O que custo marginal positivo? O que significa isso? Significa o seguinte, que se eu quiser ofertar mais uma sala no meu cursinho de inglês, eu vou ter que alugar mais um espaço, eu vou ter que pagar mais um professor, eu vou ter que comprar mais equipamentos de computação para atender os alunos. Eu pergunto, o custo marginal, o custo adicional é positivo ou não? sim, Se eu quiser produzir mais um pacote de bolacha, eu vou ter que ter mais farinha, eu vou ter que ter mais açúcar, eu vou ter que ter mais embalagem. O custo marginal é positivo ou não? sim, Opa! E a última característica é que existe rivalidade no consumo, né? Muito semelhante com a ideia de exclusão, né? O que é rivalidade no consumo? Se eu estou consumindo aquele bem, outra pessoa não está consumindo aquele bem. Tá? Não existe a possibilidade de ambos consumirem de forma simultânea. Isso caracteriza um bem ou serviço privado. É por isso que a maior parte dos bens ou serviços que a gente consome são privados. Por exemplo, eu falei do pacote de bolacha, eu falei do copo de suco de leite, falei do pão, por exemplo, do salame, do feijão, do arroz. Por exemplo, feijão, ele é divisível, o mecanismo de mercado funciona, né? Eu consigo estabelecer um preço para o quilo do feijão. Se eu quiser mais feijão, eu vou ter que plantar mais, eu vou ter que ter mais terra, então o custo marginal é positivo, existe rivalidade no consumo, né? Se eu estiver consumindo, o outro não pode consumir aquele feijão. A exclusão é praticável, né? Através dos preços. Então, o feijão, por exemplo, tem todas as características de um bem privado. Estão entendendo até aqui ou não? sim, Alguma professor. pergunta até aqui? Não, tranquilo. Tranquilo. Então tá. Um bem ou serviço privado, ele pode se dividir de duas formas. Um bem ou serviço privado pode ser misto ou não misto. Estão enxergando ali no esquema? Sim, O que é um bem ou serviço privado misto? É aquele que gera externalidades no consumo ou na produção. Vamos lá. Eu pergunto, qual é o bem que a gente consome e que gera externalidades? Vou dar um exemplo. Cigarro.
a gente consome cigarro, ele gera ou não gera externalidades? Gera benefícios ou malefícios para outros, para terceiros? Sim, Então, o cigarro é um bem cujo consumo gera externalidades negativas. Vou dar outro exemplo. A vacina. A vacina é um bem que gera externalidades. Gera externalidades positivas ou negativas? Positivo. positivas. Por quê? Porque, em tese, né, ao nos vacinarmos, em tese, né, é uma discussão aí, depende da vacina, claro. Em tese, ao vacinarmos, né, isso gera um benefício. Nós internalizamos um benefício, nós internalizamos o benefício de nos protegermos daquela doença e, ao mesmo tempo, gera uma externalidade, né? Porque a pessoa que está próxima da gente vai se sentir, vai estar mais protegida, né? Por eu ter me vacinado, né? Menos vírus vai circular. Então, todo bem ou serviço privado que gera externalidade, seja positiva ou negativa, a gente vai chamar de bem ou serviço privado misto. Tá claro? Sim, professor. Ótimo. Deem outros exemplos de bens e serviços que geram externalidades no consumo ou na produção. Consumo de álcool gera externalidades ou não? Gera. Positivas ou negativas? Pode gerar, né? Oi? Positivo. Negativas. 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 Né? Aumenta a violência doméstica, aumenta a violência no trânsito, aumenta a violência contra a criança, contra a mulher, tem um monte de coisa ruim que o consumo de álcool leva. Então, é um bem. Eu pergunto, a cachaça é um bem privado? É divisível ou não? Sim. É isso. Eu posso excluir o consumo de um ou de outro? Sim. O mecanismo de preço consegue determinar um preço para a cachaça? Sim. Sim, Sim. O custo marginal é positivo? Produzir mais cachaça implica em custo adicional? Sim. sim, Existe rivalidade no consumo? Se eu estou consumindo cachaça, aquela cachaça ninguém pode consumir, concorda? Então, a sim. cachaça é um bem privado. É um bem privado misto ou não misto? Misto. Por quê? Porque gera externalidades. Gera externalidades positivas ou negativas? Negativas. Negativas. Tá bem? Até aqui tudo bem? Sim, professor. Então, bem ou serviço privado pode ser misto ou não misto, tá? Misto é o que gera externalidades. Essas externalidades podem ser positivas ou negativas, tá bem? Se um bem de características privadas, misto, ou seja, gera externalidades, e essas externalidades são muito fortes, são muito intensas, eles podem ser tratados como meritórios ou demeritórios. Vamos lá. Vou dar um exemplo da vacina. Da vacina para influenza. Eu pergunto para vocês, a vacina ela é um bem de características públicas ou privadas? Pública? Não. Não? Vacina tem todas as características de um bem privado. Vejamos. É divisível ou não?
Se eu estou consumindo, alguém vai consumir aquela vacina? Ou ela é aplicada para mim? Não, é só É divisível. visível. O princípio da exclusão é aplicável, embora não seja recomendável, é aplicável. O mecanismo de mercado, o mecanismo de preço funciona ou não? Eu consigo determinar um valor para a vacina? Sim ou não? Sim. Sim. Quanto é que tem na Panvel, né? Quanto é que é a vacina na Panvel lá? 50, 60 reais? Não é isso? É por aí. Então, o mecanismo de mercado funciona. É divisível, é excludente, o mecanismo de mercado funciona. Para produzir mais vacina, eu tenho custo a mais ou não? Eu tenho a ampola, eu tenho a seringa, eu tenho o componente, a substância da vacina. Mais caro, concordam ou não? Uhum. Tem que ter mais Sim. funcionários. Então, o custo marginal é positivo. E existe rivalidade no consumo? Se eu estou consumindo, alguém pode consumir aquela vacina? Não, né? Existe rivalidade no consumo. Se lembram na Covid que faltava vacina no início, que era um desespero? Não existe rivalidade no consumo. Então, a vacina tem todas as características de um bem privado. Eu pergunto, ela é um bem privado misto ou não misto? Não misto. Não gera externalidades a vacina? Ah, desculpa. Ela é um Externalidade. bem misto. Ela é um Ela bem privado misto. E a vacina da influenza tem o mérito, mesmo tendo todas as características de um bem privado, ela tem, a sociedade brasileira considera ela meritória para ser tratada como se bem público fosse? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Tanto é que ela é ofertada gratuitamente no posto de saúde, não é isso? Sim. Ótimo. Eu pergunto, todas as vacinas são tratadas da mesma forma? Não. Não. Não, né? Nem toda vacina. Vou dar um exemplo. A vacina para hepatite. Não sei se é hepatite A ou hepatite B. Ela não é gratuita, concorda? Mas tem no posto também, professora, a Nem tô, vacina. mas nem acho. Então vou dar outro exemplo. Vacina para herpes. Eu Alguém nunca, aqui já foi no posto e tomou vacina para herpes? não, eu nunca tomei essa vacina. Também nem sei se no posto tem, professor. Não, eles Pois não é, mas vendem. tem na rede privada. Eu vou pagar. O médico depois do que eu peguei essa pereba aí, o médico disse para mim, olha, faz, Ricardo, a vacina para herpes. É caro? É caro. Sabe quanto é que eu vou pagar em 2 doses? R$ 1.000. Entenderam? Só que o setor público não oferta. HPV, só recentemente a HPV começou a ser ofertada pelo setor público. Entenderam? Nem toda a vacina é ofertada pelo setor público. Ah, professor, mas se eu mostrar testado, bom, é outra questão. Falando de uso para o público em geral, tá? Nem toda vacina, apesar de gerar externalidades, nem toda vacina, tá, tem o mérito de ser tratada como se bem público fosse. Entenderam ou não? Sim ou não? Sim. Vamos dar outro exemplo aqui. Educação. Nós temos dois tipos de educação: a educação pública e a educação privada. Tá bem? A educação pública e a educação privada.
privada. Vamos lá. Educação. Educação. Tá? A aulinha que a gente já... Eu pergunto, ela tem todas as características de de um serviço privado, tá? É divisível, eu posso excluir, eu consigo estabelecer um preço para um curso, para um aluno. O custo marginal é positivo, porque se eu botar mais salas, mais professores, eu tenho mais gasto com luz, eu tenho mais gasto com salários, eu tenho mais gasto com aluguéis, então o custo marginal é positivo. Existe rivalidade no consumo, eu tenho um espaço que determina um número máximo de alunos. Tanto é assim, que se eu for num colégio privado, eu tenho uma mensalidade, não tem? Tem. Então, a educação tem todas as características de um serviço privado. Porém, a educação, ela gera externalidades? Sim ou não? Sim, Sim. Positivas ou negativas? positivas. Por que a educação gera externalidades? Porque ela traz um benefício à sociedade. Ela traz um benefício social. As pessoas ficam mais educadas, mais tolerantes, menos violentas. As pessoas se tornam mais sociáveis. Há uma série de benefícios gerados pela educação. Tanto é assim que a sociedade brasileira trata a educação básica, a educação fundamental, como um bem meritório ou não meritório? Meritório. Meritório. De tal forma que mesmo a educação tendo todas as características de um bem, de um serviço privado, a sociedade brasileira, devido às externalidades positivas que ela traz, trata a educação como um bem ou como um serviço de características privadas meritório. Ou seja, o mérito é tão grande que é tratado, apesar das características privadas, é tratado como se bem público fosse. Entendido ou não? Está meio confusa essa parte aí, professor. Não entendi muito bem o que o senhor quer dizer. Bom, vamos lá para outro exemplo. Não é que eu não entendi, professor, é que ficou meio confuso em relação a essa parte aí, me desculpa. Então, o que eu estou dizendo? Os bens e serviços apresentam características. Essas características podem ser de um bem ou serviço privado ou público. A gente não viu o público ainda, que a gente vai ver. A gente só está vendo os privados agora. Só que alguns bens, mesmo sendo privados, eles geram externalidades no consumo ou na produção. Essas externalidades são tão grandes, são tão significativas para a sociedade, que a sociedade trata, para não excluir ninguém, para não retirar ninguém do acesso a esse bem ou serviço, o que a sociedade faz? Trata esse bem como um bem público, mesmo ele tendo características privadas. No caso da educação, nem sempre foi assim. No início desse século, a educação era restrita para quem, pessoal? Para quem tinha dinheiro. A universalização da educação é algo recente. Assim como a saúde. Vamos lá. Uma consulta médica. Uma consulta de um médico é um serviço de características privadas? Sim ou não? É divisível? Não. Não é divisível? Eu não consigo dividir. O médico lá tem 8 fichas, ele não divide para 8 pacientes?
Sim, sim. Então, ele divide. Ótimo. É excludente? Eu posso excluir A ou B do acesso àquele médico? Sim. Não. Sim. Posso, claro que posso. Posso excluir. Esse aqui pode, esse aqui não pode. Eu posso perfeitamente excluir. Eu não estou falando que é correto excluir. Estou falando que é possível excluir. Tá, entendido. Eu consigo estabelecer um preço para consulta médica? Sim, sim. Consigo estabelecer um preço para consulta médica, né? O custo marginal, se eu colocar mais fichas, além dessas 8, 10, 12, 14, eu vou ter um custo adicional? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, vou ter que ter mais médico, vou ter que ter mais estrutura, assim por diante. E existe rivalidade no consumo? Existe disputa pela ficha do médico? Sim. Sim. Então, a consulta médica tem todas as características de um serviço privado. Eu pergunto, mas a consulta médica, ela gera externalidades positivas ou negativas? Positivos? Positivos. Por que ela gera externalidades positivas? Porque ela, Pode falar, colega, desculpa. porque ela dá o acesso à saúde à população. Porque ela dá o acesso à saúde à população. Tá? A população, o que a sociedade olha? A sociedade olha e pensa, eu não gosto de ver uma pessoa sofrendo, tendo dor, tendo sofrimento, uma criança não sendo atendida. Isso não é bom para a população. A não ser que tu seja uma pessoa insensível, concorda? Um velho, um idoso. Então, o que a sociedade diz? Opa, vamos com calma aqui. O Estado deve prover saúde básica, saúde para a população. Tanto é assim que a sociedade acha tão importante esse provimento, essa oferta desse serviço, que a Constituição de 88 criou o quê? SUS. O SUS. Exatamente. Antes do SUS, o que tu tinha? Tu tinha exclusão, não tinha? As pessoas só tinham acesso à saúde quem pagava, não era isso? É. Poxa, então a saúde tem todas as características de um serviço privado, misto. E gera tanta externalidade, a sociedade acha tão importante a saúde da população, que é um serviço privado misto meritório, de tal forma que, apesar de ter todas as características de um bem privado ou de um serviço privado, é tratado como se bem público fosse, como serviço público fosse. Estão entendendo? Sim, sim. Nem sempre foi assim. Eu, quando era criança, só tinha acesso à saúde quem pagava. Entenderam ou não? Sim. Tá? Agora eu pergunto: todo serviço de saúde é meritório? Todo serviço de saúde é meritório? Sim. Será? Vamos supor o seguinte: Não. calvície. Alguém aqui na sala é careca? Eu sou. Tu é careca, guria? Eu sou calvo. Quem é o Clândio? O Pedro? O Pedro é careca, então. Tá? Tá. Pedro, vamos lá. Tu usa algum produto para diminuir a calvície? Não, só o boné. Bom, opa, né? Alguém aqui na sala tem espinha? Já passei dessa fase. Pois é. Alguém aqui na sala tem calo? Eu tenho na mão. Opa! Alguém aqui nessa sala tem, sei lá, orelha grande?
Né? Ou seja, tem uma série de serviços em saúde que são mais de finalidade estética, tá? Então, nem todo serviço em saúde, quase todos, mas hoje em dia, né? Mas nem todos os serviços em saúde são tratados como meritórios, entenderam? Sim, Principalmente aqueles que têm uma finalidade estética, a não ser que o Pedro se sinta estigmatizado pela sociedade, o Pedro se sinta depressivo. A calvície te gera isso ou não, Pedro? Não, senhor, eu já aceitei, já não. Pra mim não é um problema mais. Mas se eu pudesse ter cabelo, eu escolheria ter cabelo, né? E tu acha que o Estado tinha que ofertar um tratamento gratuito para ti ou não? Bom, eu ficaria feliz, mas eu acho que não é uma prioridade. necessidade, não é uma prioridade. É isso aí. Então a sociedade entende. Pode ser que daqui a 20 anos, né, a sociedade dos carecas anônimos, né, crie um lobby tão forte e aí o tratamento de calvície seja obrigatório pelo Estado. Mas por enquanto não. Assim como nem toda educação ela é meritória. Por exemplo, eu quero aprender francês. É bom aprender francês ou não? é. É uma língua bonita, né? A pessoa se torna mais culta, né? Porém, eu pergunto, francês tem todas as características de um serviço privado, divisível, excludente. A Aliança Francesa oferta lá o curso de francês, eu pago um preço, e o custo marginal é positivo, existe rivalidade no consumo, e até gera externalidades, né? Uma parcela da população, se uma parcela da população recebe educação em francês, né? Isso é bom, né? Isso é bom para a sociedade, né? É bom para os negócios com países de língua francesa, assim por diante. Só que, apesar de tudo isso, Não estou lhe escutando, brasileira... professor. Oi? Oi? Alô? Terra chamando? Ela falou Eu que acho que ela parou de te escutar, professor, mas nós continuamos ouvindo. Então vamos lá. Apesar de todas essas características, a sociedade brasileira ainda não considera o curso de francês tão relevante para ser tratado como serviço público fosse. Muito Professor dificilmente Ricardo, a gente vai conseguir um curso de francês gratuito. não estou lhe Concorda ou ouvindo. não? Oi? Concordam ou não? Sim. Tá? Vou dar outro exemplo, tá? Nem todo educação gera externalidades. O francês gera, mas não tem o mérito de ser tratado como se bem público fosse. Alguém aqui na sala já fez curso de como é que se diz? Como é que é? Não. Para pegar os talheres, etiqueta. Alguém que na sala já fez o curso de etiqueta? Qual é o talher para peixe? Sim. Qual é o copo para... Já fiz curso de etiqueta. É chato pra caramba. Mas tem um monte de detalhes. Porque tu internaliza benefício, né? Tu quer ir no restaurante, sabe qual é a faca para comer o peixe, sabe qual é o copo para tomar vinho, e tu sabe tudo isso, não sabe? Aprende no curso, né? Aprende no curso. Só que isso tu internaliza. Isso não gera nenhuma externalidade significativa, tá? Então, as pessoas vão saber, né? Quando eu estiver na alta sociedade, elas vão saber que eu sei. Até me engasguei. Não vou dar gafe. Sim, fala. Quando tu estiver na alta sociedade, o que vai acontecer? Eu não vou dar uma gafe.
Vão Mas saber isso que eu é estou loucura. entre os meus naquela. Nós aqui não estamos muito preocupados com isso, entendeu? É claro, né? Mas isso é para quem se importa, né? Para ti, ou seja, tu internalizou o benefício, entendeu? Tu internalizou esse benefício. Não gera externalidades. Então, o curso de etiqueta é um serviço de educação de características privadas, não misto. Por quê? Não gera externalidades. Existe curso de educação que gera externalidades negativas? Sim. Tipo, A professora não. Sabe, vem um pensamento aqui agora. Por exemplo, como mas eu tenho vários cursos, tá? Tem aqueles cursos Curso de que... primeiros socorros? Não, não. esse não. O curso Como Fazer uma Bomba. É isso que eu ia falar, professor. De fazer uma Meu bomba. Deus do céu, como fazer uma bomba? Existe um curso assim? Tem um monte de curso aí na internet que tu pode aprender como fazer uma bomba. Entendeu? Na Deep, como é que é? Na Deep Internet, na internet profunda, tem um monte desses cursos. Ou como matar uma pessoa com as mãos. Tem técnicas, vocês sabiam disso, não sabiam? Sei lá, determinadas locais do corpo onde tu aplicando um golpe, tu termina matando a pessoa. Entenderam? O mesmo, aí já é um pouquinho forçar a barra, mas curso de armas, eu não gosto de armas, embora respeite quem usa, eu acho que é um direito da pessoa, né? Mas não gosto de armas, entenderam? Então, tem alguns cursos, principalmente esses dois primeiros que eu falei aí, curso de como fazer uma bomba, como eliminar uma pessoa, são serviços de educação privados que geram externalidades mistos, né? Mas geram externalidades negativas. Entenderam? Sim, professor. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, continuamos. Agora vamos aos bens ou serviços privados. O que é um bem ou serviço privado? Indivisível, custo marginal é desprezível, não existe rivalidade no consumo, é não excludente e o mercado não funciona eficientemente. Vou dar um exemplo clássico de bem de serviço público privado. A defesa nacional. Nós estamos no território brasileiro, não estamos? Sim ou não? Sim. O território Sim. brasileiro é protegido por quem? Quem é que nos protege? As Forças O Armadas. exército, é. As Armadas. Pela fronteira terrestre é o Exército, né? Pelas águas é a Marinha e pelo ar é a Aeronáutica, é as Forças Armadas. Todo dia, todo momento, a gente está sendo protegido de invasão do Paraguai, da Venezuela, da Argentina, né? do Suriname, dos Estados Unidos, acho que não, né? Bom, mas todo dia, em tese, a gente está sendo protegido, concorda ou não? Sim. Tá. Eu pergunto, eu consigo dividir esse serviço? No momento que eu estou dentro do território nacional, esse serviço é indivisível. Eu consigo dizer eu vou proteger o Ricardo, mas não vou proteger a Eleonora. No momento que o Ricardo e a Eleonora estão dentro do território nacional, ambos estão protegidos. Ambos estão protegidos. Então, eu não consigo dividir o serviço.
Ele é indivisível. Todos aqueles que estão dentro do território nacional, as Forças Armadas, gostando ou não, estão protegidos. Concordam ou não? Sim. Nasceu aí um menino, nasceu o João, nasceu a Maria, agora no hospital. Isso vai significar um custo adicional para cuidar, para proteger eles? Ou o custo marginal é desprezível? Eu acho que o custo marginal É desprezível. Desprezível, né? Deve ter, agora à noite, só aqui em Porto Alegre, deve nascer 100, digo 100 crianças, mas 50 crianças, que seja, tá? 40 crianças. Essas 40 crianças automaticamente estarão protegidas pelas Forças Armadas. Tu não vai ter custo adicional para proteger essas crianças. Concordam? Sim. Então é indivisível, o custo marginal é desprezível. Existe rivalidade no consumo? Nós estamos disputando esse serviço ou esse serviço é para todos? É para todos. Para todos. Não existe rivalidade no consumo. A exclusão é muito difícil, né? Sim. Concordam? Todos Sim. que estão no território nacional estão usufruindo desse serviço. Eu conseguiria estabelecer um preço para esse serviço? Ou não é muito fácil estabelecer um preço por esse serviço? Tem como. Não É tem. muito difícil estabelecer o preço por esse serviço. Então, tu tem todas as características de um serviço público. Tá? Indivisível, custo marginal é desprezível, não existe rivalidade no consumo, é não excludente, o mercado não funciona eficientemente. Dá outro exemplo. Sinal de televisão aberta. Sinal de televisão aberta. Globo, SBT, Band, Record, por aí vai. Primeira pergunta. Eu consigo dividir o sinal ou é indivisível o sinal de TV? Indivisível. Eu não consigo dividir, concordam? É indivisível. Tá? O custo marginal por uma pessoa a mais estar assistindo a televisão aberta é positivo ou é desprezível? É o mesmo, é desprezível. Desprezível. Existe rivalidade no consumo? Não. A exclusão se justifica? Não. E o mercado, eu consigo estabelecer um preço pelo sinal de televisão? Ou é muito difícil estabelecer um preço? Não. É muito difícil estabelecer um preço. Então, o sinal de TV, o sinal de rádio, tem todas as características de um serviço público, de um bem público. Estão entendendo ou não? Sim, professor. Sim. Vamos dar outro exemplo. O farol, tá? Já ouviram farol? Aquele que fica na beira da praia? Para que serve o farol? Orientar os navios. Orientar os navios. Tá? Novamente, aquele farol ele serve para orientar, principalmente no dia de chuva, à noite e tal. Eu consigo dividir ou ele é indivisível? Todo navio que estiver passando na frente do farol, ele recebe o serviço? Recebe serviço. O custo, se tiver mais um navio, o custo marginal é positivo ou é desprezível? É desprezível. Desprezível. Existe rivalidade no consumo ou todos se beneficiam daquele Todos serviço? beneficiam. Todos eles beneficiam. A exclusão não é fácil de ser praticada, né? Não tem sentido a exclusão, e é muito difícil determinar um preço. Isso. Então, é outro serviço, característica pública. Vou dar mais um exemplo. Tá? No Japão, tem muito terremoto, não tem? O que acontece no Japão? Nas grandes cidades no Japão,
em função da possibilidade de terremoto, tsunami, assim por diante, e tem sirenes nas cidades. O que a sirene avisa? Possibilidade de tsunami, possibilidade de... Né? Eu pergunto, a sirene faz um barulho. Eu consigo dividir o sinal da sirene ou não? Não. O custo marginal por pessoa a mais que escuta é positivo ou é desprezível? Desprezível. Existe rivalidade no consumo da sirene, ou do sinal da Não. sirene? Não. Tem sentido excluir um ou outro? Não. Eu consigo estabelecer adequadamente um preço pelo serviço? Não. Então, tem todas as características de um Em serviço. setor público. Estão entendendo ou não? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não, aqui não. Tranquilo. Quantos que estão na sala aqui? 15. Respondam. O que eu estou falando agora? Quem não responder vai tirar 0 na prova. Chat. Bens públicos. Pode Bens responder no públicos, chat. 2 já responderam. Nós estamos Faltam aqui, 16. professora. Bens Quem não públicos. responder, professor. quem estiver fora da sala vai ser Bens reprovado públicos. automaticamente na cadeira. Tá falando bem, professor. Tem que estabelecer regras, né? A gente está ligado, professor. A gente só não gosta muito de aparecer. Acredito nisso. Isso é efeito gripe do professor. Tá bem? Tudo bem. Continuando, tá? Continuando. Próximo passo. Qual é a diferença entre um bem público puro e um bem público impuro? O bem público puro é que a exclusão ou não é praticável ou é muito difícil de ser aplicado. Tá? O que é um bem público impuro? Existe a possibilidade de exclusão devido aos problemas de congestionamento. Vou dar um exemplo. Quem é que já foi na Redenção? Eu vou. Eu quem, cara pálida? Muito bom o parque, ainda mais nos dias bons. Tá. Acho que todo mundo já foi na Redenção. Estamos agendando semana que vem, 8 horas da noite, ali lá dentro, bem naquele matinho lá escondido na Redenção, a nossa aula de economia do setor público. Acho que eu vou faltar essa aula, professor. Professora, eu ia dizer que eu vou ter um compromisso importante. Compromisso, tipo, mais importante não que a aula. Eu não vou nessa E pro aula. meio do latinho na Redenção de noite, nem pensar. Tá pedindo para ser soltado. Mas vocês não sabem nada. É um serviço público puro, a Redenção, à meia-noite. Vamos lá. É divisível ou indivisível o espaço da Redenção? Divisível. Indivisível. Não consigo dividir, botar um lote para cada um na Redenção. A gente fica caminhando, lado para o outro, andando de bicicleta, cachorreiro, não sei quem, por aí vai, não é isso? Certo. É indivisível. Uma pessoa a mais, o custo marginal é positivo ou é desprezível? Desprezível. Existe rivalidade no consumo ou não? Não. À meia-noite, na Redenção. Tem muita gente na Redenção à meia-noite lá? Tem só o pessoal que... O pessoal que está trabalhando ali no... Só tem os trabalhadores. Zé Bonifácio. Tem os trabalhadores. Tem vários tipos de também. trabalhadores. Tem os que roubam, outros que ofertam serviços e por aí vai, não é isso? Mas não é tanta gente, concorda? Sim. Então não existe rivalidade no consumo, o custo marginal é desprezível, é indivisível, não consigo dividir a Redenção em áreas para um e para outro. Que mais? Eu não consigo estabelecer um preço adequadamente para o uso da Redenção. Tá. Ponto. Continuamos. Agora vamos pensar um show muito famoso. Quem é que vocês gostam de assistir aí? Anitta?
Não, professor, não, 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 não. Pablo. Como é que é aquele cara Borghettino, lá? Pablo, não sei o quê, Vital, não é isso? não. Um borghettino ali no teatro do Oswaldo Aranha ali, como é que é o auditório? Não lembro o nome agora. O... Araújo Viana. Isso, obrigado, colega. Lá, o Não, Gilvio. estou falando da Redenção. Araújo Viana é privado, é outra coisa, foi concedido. Mas ele tá no parque, professor. Não, eu estou falando de um mega show da. Me dá um. O que vocês gostam de assistir aí, pelo amor de Deus? Ludmilla, professor, eu acho. Ludmilla. Ludmilla. Tá bom. Ludmilla. Qual é a música da Ludmilla? Não me convida. Como? Eu não conheço nenhuma. Nem Eu essa também não. cantora eu não conheço. Ela Música é mais... gospel. Vocês gostam de música gospel? Tá, Ludmilla. não. Tá? Às vezes, na concha acústica tem um showzinho, tinha pelo menos, há um tempo atrás. Do que tinha lá, não? Da Ludmilla? Não, esses shows, assim, às vezes Tá falando de cidreira? aqui, professor, em Porto Alegre. Concha Ali acústica? no Teatro Pôr do Sol, ali, às vezes eles fazem shows ali no Isso, verão. ali. É, Tá bom. ali é gratuito, ali ninguém paga para assistir. Vem, às vezes, uns cantores de Porto Alegre. Esse tempo eu estive lá, assisti um show ali que o Cleide e Cledir cantaram ali. Foi Ah, muito É bom. verdade. Estão vivo ainda o Cleito Cleidira? Tá, naquela época estava, professor, agora eu não sei. Tá. Bom, vamos voltar para Ludmilla aí, tá? Eu não sei o que canta essa mulher aí, Nem mas eu. tudo bem. Vai lá, pode, Ludmilla. professor. Então, mega show. Pablo Vittar, Ludmilla, Jojo Todinho, Preta Gil, Anitta, Taylor Swift, que mais? A Luísa Sonza. Mas, Vai, Maraísa, Só os confirmados. Só os confirmados, professor. Tá? Eu pergunto, domingo, aquele dia de sol bonito, toda essa turma aí vai ofertar show na Redenção, ali naquela parte ali do Espelho d'Água. Eu pergunto, vai lotar ou não? Vai. Vai lotar. Opa! Com Aqui certeza. nós temos um problema. Nós temos a Redenção deixa de. O Clã prefere ficar em casa. E eu também, colega. Tu também. E eu vou lá assistir. Janice, tu vai assistir ou não? Ó, professor, com certeza que não. Não vai também, só eu vou. Luiz, vamos junto ou não? Estamos juntos, estamos dentro? Tô dentro, né? E a Letícia, tu vai comigo ou não? sim, Vai? sim. Márcia, tu vai comigo ou não? Jamais, professor. Como? Vai sozinho. Gosta da minha companhia, guria? Não pela sua Já companhia. tá descontada na nota aí. Mas por que tu não gosta do Danilo? Não gosto. Tá. Natália, vai comigo ou não? Não vou, não. Não é meu gosto musical. O que vocês querem? É baitaca? Eu prefiro rock, professor. Meu Deus do céu. Tá. O Clândio eu vou pegar em Prefiro casa. música popular brasileira. O Clândio eu vou dar carona. Pegar. O Clândio mora onde? Eu vou lá na casa do Clândio. Guilherme, tá, Júlia e por aí vai, tá? Bom, é que você não gosta de música boa, né? Ai, meu Deus do céu. Mas tá tudo bem. Mas vai estar lotado aquela porcaria, tá? Mesmo com Pablo Vittar e companhia, e vai estar lotado, se eu tenho certeza, né? Concordam ou não? Sim. Vai estar. Tem muita gente que gosta dessas músicas. Mas minha filha adora, chora pela tal da Luísa Sonza, aquela. Não, e aí por aí vai. Então tá. Então vai estar lotado. Aqui nós temos um problema, tá? A Redenção, semana que vem na nossa aula lá no Matinho, vai estar, é um bem público puro, concordam? Sim. Porém, a Redenção, nesse dia, ela deixa de ser um bem público puro
e passa a ser um bem público impuro, devido aos problemas de congestionamento. Nessas situações, quando eu tenho um bem público impuro, o princípio da exclusão é aplicável. Por exemplo, eu posso estabelecer uma senha para o acesso no dia do show, estabelecendo um limite para o número de pessoas que podem acessar a redenção. Entenderam? Sim. Qualquer pessoa que não tem essa senha, que não tem essa autorização, não pode participar. Eu estou aplicando o princípio da exclusão. Ou ainda cobrar um preço lá, né? Para entrar ali no show, nos arredores, próximo da redenção, tem que pagar 20 pila. Entenderam? Sim. E a câmera fechada. É como se ele estivesse dando aula para ninguém, né? Quem? Fala, Natália. Oi, Natália. Tu abriu o microfone? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho, então, nessa situação, um bem público impuro. Vou dar outro exemplo. Freeway. Ô, Sônia, um exemplo de evento que tem a Noite dos Museus, ele seria nominado como puro ou impuro, por causa que ele, tipo, chega a fechar várias ruas ali do centro e, tipo, usa alguns museus que são públicos e alguns que são privados. Mas o que acontece? Tem muito... tu vai no Marques, não é isso? Tu vai no Museu Júlio de Castilhos, tu vai no... que mais tu vai, Camila? No Santander ali. Aonde? No Farol Santander. No Farol Santander. Opa, tudo bem. Mas eles controlam, né? De certa forma, nesses momentos, eles passam a ser impuros. Né? É um serviço público impuro. Por quê? Porque não dá para entrar todo mundo ao mesmo tempo, concorda? Sim. 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 E é bem difícil de conseguir entrada para isso aí também. Oi? Ultimamente está bem difícil de conseguir entrada para esses eventos. Tem lógica, porque tu tem... No normal, eu moro aqui na frente do Júlio de Castilhos. Se eu for amanhã de manhã, eu não preciso de nenhuma autorização. Concordo? Sim. Porque não tem ninguém lá. Agora, na Noite dos Museus, eu sei que a movimentação é um evento para os jovens adoram, né? Ficam passeando, andando de um lado para o outro. Tudo bem, perfeito. Mas nesse caso, tu gera problema, chamado problema de congestionamento. O serviço do museu, de acesso ao museu, que normalmente é um serviço de característica, é um serviço público puro, passa a ser impuro. Nesse caso específico, justifica-se o princípio da exclusão. Vou dar outro exemplo, tá? Uma estrada, tá? Normalmente uma estrada, por exemplo, ela tem trânsito, mas é 2 da manhã, vamos supor que eu quero terminar a aula agora e quero ir para a praia, tá? Opa, se eu for para a praia agora, eu vou pegar a estrada, provavelmente não vai ter muito carro, concorda? Tá? Sim, vai estar mais Segunda-feira de vazio. noite é difícil, né? Chovendo, frio, tá pouca gente. Agora, então, via de regra, uma estrada não congestionada, ela é um bem público puro. Porém, essa mesma estrada na semana do Réveillon, do Ano Novo, o que acontece com essa estrada? Está congestionada. Está congestionado. Nessas situações, justifica-se o quê? Muitas vezes aplicar regras para exclusão, né? Devido aos problemas de congestionamento. São Paulo tem 2 marginais, tem a Marginal Pinheiros e tem a Marginal Tietê. O que acontece em São Paulo? Eles fazem rodízio das placas, né, professor? Rodízio de placas, horário para circulação de caminhões, de veículos, veículos privados, ou seja, uma série de regras. Por quê? Porque em determinados horários, o serviço tem características
públicas impuras. Em outros horários, ele pode ser classificado, a Marginal do Tietê, a Marginal Pinheiros, como um serviço público puro. Estão entendendo a diferença entre um bem ou serviço público puro ou impuro? Tudo isso devido aos problemas de congestionamento. Tá bem? Tá claro até aqui? Sim. Sim. Tá ótimo. Vamos pensar outro exemplo, tá? Então, falamos da sirene, falamos do sinal de rádio, do sinal de televisão, falamos da estrada, de um parque. Vamos pensar outros exemplos, tá? Vou ver aqui, interromper esse aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Interromper aqui. Eu acho que... Olha, vamos lá. Só um pouquinho aqui. Ó. Vamos lá. Estão enxergando aqui? Sim. Dá para aumentar um pouquinho o tamanho das letras ali, professor? Melhorou? Ah, melhorou, obrigado. Tá. Merenda escolar, pessoal. Vamos lá, merenda escolar, tá? Eu pergunto, a merenda escolar, pessoal, é um serviço, é um bem de características públicas ou privadas? Privadas. É divisível ou não? Sim. É. Eu consigo estabelecer um preço para merenda? Sim. O princípio da exclusão é praticável, é possível? Sim. Sim. Tá? Que mais? Existe rivalidade no consumo? Sim. O custo marginal é positivo por consumo a mais de merenda, de prato? Sim. Então, a merenda tem todas as características de um bem privado. Tanto é assim que se eu for comprar uma laminuta num restaurante amanhã de meio-dia, eu não vou ter um preço por ela? Vai. Tá, mas por que a merenda escolar é tratada como se bem público fosse? Por quê? O consumo dela gera ou não gera externalidades? Sim. Então, ela é um bem privado que gera externalidades. Externalidades positivas ou negativas? Positivas. Positivas. Então, é um bem de características privadas que gera externalidades positivas. A sociedade brasileira considera importante que uma criança seja alimentada na escola? Sim. Sim. Considera importante, né? Porque ela sabe que uma criança que tem para estudar tem que estar bem alimentada. Muitas vezes a comida em casa é insuficiente. Então, a sociedade brasileira trata esse bem de características privadas como bem público fosse. Por quê? Porque as externalidades positivas geradas pelo seu consumo são muito grandes. Entenderam? Sim. Vamos lá. Ver se tem exercício aqui. Opa, onde é que está o exercício aqui? Não é esse. Vamos lá, botar outro. É o outro exercício. Vamos ver se é esse aqui o exercício. Estou compartilhando com vocês ou não? Sim. Sim. Então vamos lá. Estão enxergando? Dá para aumentar um pouquinho? Melhorou? Isso. Obrigado.
Então tá, questões de prova agora. Primeira pergunta. As externalidades proporcionadas por um bem o qualificam como bem meritório? Sim. Sim. Será? Ah, não. Todo Pode bem explicar. que gera externalidades é tratado como bem meritório? Não. Nem todo bem que gera, bem ou serviço que gera externalidade é tratado como meritório. É tratado como se bem público fosse, pessoal. Vamos dar um exemplo, vamos voltar lá para o curso de francês. Gera externalidades eu aprender francês? Gera, né? Imagina, eu dar uma aula em francês, né? Poder falar francês com outras pessoas, né? É bom para a sociedade isso, não é? Só que a sociedade qualifica essas externalidades de forma suficiente a ser tratada como meritória, a ser tratado como se bem público fosse? Sim ou não? Não, né? Não. Eu tenho que pagar um curso privado de francês. Vou dar outro exemplo, tá? A vacina, nem todas as vacinas são ofertadas pelo setor público. Por quê? Porque apesar de apresentar externalidades, a sociedade julga que não tem o mérito de ser tratado como se bem público fosse. Exemplo, a vacina para herpes que eu falei agora há pouco, não falei? Então, pessoal, nem todo bem que gera externalidades é tratado como meritório. Tá bem? Certo. Tá claro isso ou não? Tá, professor. Segunda pergunta. Todo bem meritório é bem público? E aí? Sim. Todo bem meritório é bem público? Não, Não. pessoal. Todo bem meritório apresenta características de um bem privado. Todo bem meritório apresenta características de um bem Privado. Mas, devido às suas externalidades positivas, ele tem o mérito de ser tratado como se bem público fosse. Tá claro isso ou não? Sim. Estudar, não é tão fácil quanto parece, tá? Então, todo bem meritório é bem público? Não. O bem meritório tem características de um bem privado, divisível, custo marginal positivo, existe rivalidade no consumo. Só que alguns bens de características privadas, tá? Alguns bens de características privadas geram tantas externalidades que são tratadas como se bem público fosse. Dei vários exemplos. A educação básica, a educação, a merenda escolar, o atendimento das pessoas. Querem outro exemplo? O medicamento da farmácia popular. O medicamento é um bem público ou privado? Privado. Tem todas as características de um bem privado. Ele é divisível, existe rivalidade no consumo, eu consigo estabelecer um preço para o medicamento, o sistema de mercado funciona eficientemente, tem oferta e tem demanda, eu posso excluir determinadas pessoas, mas o que a sociedade... Não é governo, tá? O governo nos representa, já falei, nada mais do que isso. O que a sociedade brasileira considerou importante? Que todo mundo tivesse acesso a medicamentos, não é isso? Isso. Sim. Então, existe a chamada farmácia popular. O que faz o Estado brasileiro? Oferta, alguns são gratuitos, outros são subsidiados, não são isso? Isso. O governo, a maior parte é subsidiado, não é isso? Então, o que faz o Estado brasileiro? Apesar de todas as características de um bem
privado, os medicamentos para hipertensão, para diabetes, para depressão, tem um monte de medicamentos aí que são ou ofertados gratuitamente ou subsidiados pelo setor público. Por quê? Porque a sociedade brasileira considera muito importante que esse bem seja um bem de acesso a todos. Ou seja, Está na Constituição apesar Federal. de um bem de características privadas, ele é tratado como se bem público fosse. Quem é que perguntou? Eu disse que está na Constituição Federal isso aí, professor. Eu não sei se está na Constituição a farmácia popular. Não sei. Que a saúde é um direito. Não, o direito ao acesso, sim. Né? Ou seja, o que está por trás disso? Sociedade, através dos seus representantes, elegeu isso como importante. Entendeu? Então, medicamentos, a consulta médica, alguns procedimentos cirúrgicos, todos eles, apesar de ter características privadas, são tratados como se bem público fosse. Está claro ou não? Sim. Mas nem todo bem que gera externalidades positivas é tratado como se bem público fosse. O fato de gerar externalidades positivas não garante que ele seja meritório. Alguns bens geram externalidades positivas, alguns serviços geram externalidade de sociedade, a externalidade positiva, mas a sociedade brasileira não considera como relevante o tratamento desse bem como se fosse público. Está claro? Tá bem? Sim, professor. Continuamos. Existem os chamados bens demeritórios também, tá? Os bens nocivos. As drogas, né? Cocaína, crack, a maconha, são bens de características públicas ou privadas? Privadas. É divisível, existe rivalidade no consumo, eu consigo estabelecer um preço para droga, tanto é que se uma pessoa for comprar droga lá, ela tem um preço para comprar. O mercado funciona eficientemente, não funciona? O sistema de demanda e oferta funciona. O custo marginal por droga a mais é positivo. Por aí vai, tem uma série de questões. Então, a droga é um bem de características privadas. É misto ou não misto? Não misto? É misto. Por que ela é um bem misto? Porque gera externalidades. Positivas ou negativas? Negativas. Negativas. E o que a sociedade brasileira, como é que a sociedade brasileira trata as drogas? O que a Punição. lei fala sobre as drogas? Punição. Repressão. Em tese, punição, né? Embora há uma leniência muito grande, né? Mas tudo bem. Mas a lei diz o seguinte, né? É proibido o consumo de drogas. É proibido até determinada quantidade. Bom, seja a questão do STF, não vou discutir isso. Mas as drogas, elas não... Tu não pode sair consumindo droga no teu serviço, no dia a dia, na escola, na universidade, assim por diante. A droga ela não tem uma circulação livre. Ou seja, pode ser que isso mude, tá? E parece que está mudando, né? Parece que os nossos representantes do legislativo, do judiciário, né? Eles estão mudando a regra. Não sei se a partir daquilo que nós achamos ou porque eles acham, mas estão mudando, tá? Mas no momento que acontece, a droga é um bem demeritório. Tem limitações de uso, tem limitações de consumo. Entenderam?
No Uruguai, em outros países nórdicos, é bem mais aceito o consumo de drogas. Tá claro ou não? Pode ser que no futuro eu dê uma aula e as coisas tenham mudado. Como já mudaram algumas coisas, não é? Entenderam ou não? Sim, professor. Outro exemplo, o cigarro no Brasil. Quando eu era mais jovem, eu comprava cigarro para o meu pai, comprava cigarro para o meu tio, principalmente, que fumava muito e, infelizmente, morreu muito cedo de câncer do pulmão, né? O meu tio, por exemplo, Ricardo, vai lá no bar e compra cigarro. Eu lá com 12, 13 anos ia lá e comprava cigarro para ele. Né? Hoje em dia, mudou as regras ou não? Mudou. Muito. Hoje em dia é proibido criança comprar cigarro, na embalagem do cigarro tu tem restrição. Cigarro, por exemplo, eu viajei, nunca me esqueço, 1996, tá? Eu viajei do lado de 2 alemão, um casal, né? Um alemão e um alemão. Eu voltei da Europa e não tinha lugar nos não fumantes. Então, voltei com os caras fumando, né? Viajei 12 horas dentro do avião, apertadinho, e os alemãos lá fumando desesperados. Eu conversando com os alemãos, gente boa, os alemãos, né? Mas fumavam que... Eu acho que eu fumei uns 20 cigarros. Quando eu cheguei aqui, eu tossia feito um desesperado. Acho que eu passei um mês tossindo. Tá pior do que a minha tosse agora. Né? Por quê? Porque na época era liberado. Na faculdade, por exemplo, meus professores fumavam. Tá? Que mais? Deixa eu ver. Locais públicos, né? No trabalho, as pessoas podiam fumar. Hoje não, né? Hoje tem uma série de restrições, uma série de limitações para o consumo de cigarro. Por quê? Porque a sociedade brasileira considera o consumo de cigarro extremamente demeritório, extremamente prejudicial. Estão entendendo? Sim, professor. Vou dar outro exemplo. Tá? Outro exemplo. Tá? Nem sempre a externalidade é no consumo. A externalidade pode ser também na produção. Vou dar um exemplo. Reciclagem de lixo. Reciclagem de alumínio, reciclagem de plástico, e por aí vai. Uma série de reciclagens, não é? Eu pergunto, isso gera benefícios para a sociedade, sim ou não, essa reciclagem? Sim. Sim. Por que gera benefício? Diminui a poluição, né? Gera emprego para pessoas de baixa renda, né? Principalmente pessoas catadores, assim por diante. E o que faz a sociedade? A sociedade faz com que tenhamos subsídios para esse tipo de atividade, não é? Ou seja, o governo incentiva o aumento da reciclagem através de subsídio. Por quê? Porque essa produção é meritória, gera benefícios para a sociedade. Então, a sociedade entende que incentivar o aumento da reciclagem, o aumento da reutilização do lixo, da chamada economia circular, é positivo. Entenderam? Vou dar outro exemplo de produção que gera externalidades positivas. Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet? É uma lei de incentivo à cultura, né? Por quê? Porque a sociedade considera positivo a cultura, a música, as artes em geral, né? Então, o que a sociedade faz? A sociedade cria, através
do Estado, leis de incentivo para estimular o aumento da produção desses serviços culturais. Estão entendendo? Sim, professor. O show lá do Caetano Veloso, o show do Baitaca, o show da Anitta, são serviços de características privadas, divisíveis, exclusão é aplicável, eu consigo estabelecer um valor de mercado para o show, se eu quiser ampliar o número de pessoas, né, de assistentes, o custo marginal é positivo, vou ter que ter mais segurança, vou ter que ter um espaço maior, vou ter que ter mais estrutura para ofertar o show, existe rivalidade no consumo, ou seja, tem todas as características de um serviço privado. Porém, a sociedade brasileira considera que a cultura é importante, ela gera externalidades positivas. Então, é um serviço de características privadas, misto, porque gera externalidades, e essas externalidades são tão positivas que é tratada como se fosse meritório. Tá claro? Sim, professor. Estão gostando da aula? Estão entendendo a aula? Tá. Interessante esse assunto, não é? É. É um assunto bem interessante. Bastante conceitos novos. Né? São conceitos de administradores públicos, né? Vocês serão administradores públicos, têm que entender por que um bem, às vezes, é ofertado pelo público e outras vezes não, ou bem ou serviço, né? É ofertado ou não pelo público ou pelo privado. Entenderam? Sim. Continuando. Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Continuando, então. Então, pessoal, as externalidades podem ser positivas ou negativas no consumo ou na produção. Vou dar um exemplo de externalidades negativas da produção. Negativas agora. Tem aquela indústria do curtume. Vocês ouviram falar da indústria do curtume? Sim. Aquela que Um produz... cheiro horrível quando a gente passa nos lugares. Gera uma série de poluição, poluição do ar, poluição das águas. Opa! A sociedade brasileira, sociedades em geral, podem estabelecer limites para esse tipo de atividade, atividades que geram muitas externalidades negativas. Vou dar um exemplo. Alguém aqui é de Guaíba? Eu. Quem? Leonardo. O Leonardo. O Leonardo, existe uma empresa em Guaíba. Como é o nome dessa empresa? A CMPC. CNPC. Você é novo, né, Leonardo? No meu tempo, que eu tinha a tua idade, que idade tu tem, Leonardo? 26. 26. No tempo que eu tinha a tua idade, essa empresa se chamava Borregar. Já ouviu falar desse nome, Leonardo? Sim. Mais alguém já ouviu falar desse nome, Borregar? Eu já também. Sim, já ouvi. Não se entreguem, gurias. Se entregam Não queria falar nada, né? Mas fazer o quê? Bom, aí, o que acontecia com essa tal de Borregar, tá? Tu tava sábado à noite comendo uma pizza, comendo um pastel em casa, daqui a pouco entrava aquele cheirinho maravilhoso. Te lembra disso, Eleonora? Sim, professor. Lembra disso, Genice? Ah, que cheiro ruim, pelo amor de Deus. Ou seja, gerava externalidades negativas fortes, né? Era horrível o tal do cheiro. A gente achava que a comida tinha aquele gosto daquele cheiro ali. Até hoje me lembro daquele cheiro. Parece patente aberta, depois que a gente faz o número 2, não é isso? Bem isso mesmo. Bom, e aí o que acontece? Então, o que muitas sociedades
ainda na década de 70 e 80, estabeleceram: não queremos esse tipo de indústria aqui. Por quê? Porque as externalidades negativas são tão grandes, né, que a sociedade ou proibiu, como foi países da Noruega, Suécia e outros, ou alguns países exigiram que esse tipo de indústria tivesse uma capacidade limitada, com uma série de restrições, de exigências legais, filtros, chaminé com filtro, estação de tratamento e por aí vai. Opa, novamente, ó, as externalidades negativas limitando o consumo, ou nesse caso, a produção de determinados bens e serviços de características privadas. Tá bem? Tá claro? Sim. A 3 a gente viu? Todo bem público é meritório? Não, né, pessoal? O bem público, os bens meritórios são os bens privados, que são tratados como se fossem bens públicos. Todo bem misto é meritório? E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Todo bem misto é bem meritório? Falso. Falso. Falso, né? Tem bens mistos, tem bens que geram externalidades, mas não são meritórios. Concordam? Né? Nem todos os bens que geram externalidades positivas são meritórios ou demeritórios. Entenderam? Qualquer bem privado pode tornar-se bem meritório? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não. Não? Pacote de bolacha é um bem privado ou não? Não. Ele gera externalidade. Não, não é um bem privado? Pacote de bolacha é um bem público? Público não. É privado? Tem todas as características de um bem Privado. privado. Agora eu pergunto, ele é um bem privado misto ou não misto? Misto. Misto? Ele gera externalidades? Não misto. É um bem privado não misto. Internaliza os benefícios e os malefícios do pacote de bolacha. Mas é não misto. Tem que estudar, hein, pessoal? Não é só aula, tem que estudar. Tá? Tem que estudar. Então, qualquer bem privado pode tornar-se bem meritório? Não. Não. Nem todo bem privado gera externalidades. Tá? Externalidades proporcionadas por um bem qualificam como bem misto? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Externalidades proporcionadas por um bem qualificam como bem misto. Verdadeiro. Tá? As externalidades são geradas apenas na produção do bem? Não. Também são geradas no consumo. Tá? O consumo de bens por indivíduos pode gerar externalidades? Sim ou não? Sim. Sim, a vacina para o influenza, né? Não gera externalidades? Uhum. No consumo da vacina? A educação pública não gera externalidades? A consulta médica numa UBS não gera externalidades? A produção de bens só gera externalidades negativas? Não. Verdadeiro ou falso? Falso, né? A produção de bens também pode gerar externalidades positivas. Querem um exemplo? Falei da reciclagem. Vou dar outro exemplo, tá? A produção de... o paisagismo, tá?
fazer, por exemplo, na frente das casas, dos edifícios, fazer paisagismo, colocar flores, colocar árvores. Isso não vai valorizar a tua casa? Sim, mas mais do que valorizar a tua casa, também vai valorizar a tua rua, vai ficar uma rua bonita, né? Outras pessoas vão se beneficiar do paisagismo, vai gerar uma valorização, por exemplo, do imóvel, do bairro. Consequentemente, o paisagismo vai gerar o quê? Uma externalidade positiva na produção, tá? Todo bem meritório é bem misto, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Para o bem ser meritório, antes ele tem que ser bem misto. O bem ser meritório, ele tem que ser antes o bem misto. Tá bem? Que mais? Todo bem privado é bem meritório? Verdadeiro. Não. Então, Não, nem todo Falso. bem privado é um bem meritório. Tem bem privado que é não misto, não gera externalidade nenhuma. Tá? O consumo de bens só gera externalidades positivas? Verdadeiro Não. ou falso? falso. 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 Segurança nacional é um bem público impuro? Falso. É Puro. um bem público puro. A transmissão radiofônica é um bem público puro? Sim. Sinal é um bem público puro. Todo medicamento é bem misto? Todo medicamento gera externalidades? Sim. Tem certeza? Medicamento para minâncora gera externalidades? Não. Medicamento para calvície Não. gera externalidades? Não. Nem todo medicamento gera externalidades. Medicamento para frieira gera externalidades? Não. Não. Nem todo medicamento é bem misto. Tá? Toda educação é meritória? Não. Já falamos. Tem educações que não geram externalidades e tem outras que geram externalidades negativas. Então, por exemplo, educação que não gera externalidades. Curso de etiqueta. É bom para a pessoa, né? Curso do Kama Sutra. Sabe o que é o Kama Sutra? Alguém sabe o que é o Kama Sutra? Sim. Não preciso dizer o que é. Vai beneficiar a pessoa lá e o companheiro, a companheira dele. Concorda? Sim, regras de conduta. Mas não gera externalidades. Eu não vou me beneficiar se alguém aqui na turma fez. Só se a sua esposa fizer o curso. Sei. Vamos lá. Outro exemplo, tá? Que mais que eu pensei? Curso de gastronomia. Até esse é bom, né? Gera externalidade, né? Pô, no final do ano dá para fazer um churrasco aí, quem for bom na área, né? Pode gerar externalidade. Mas também, curso de gastronomia é muito mais para o interno, né? Então, tem vários exemplos, tá? De educação que não gera externalidades. Tu internaliza o benefício daquele curso, né? Não gera externalidades, tá? Então, nem toda educação é meritória. Um bem público pode beneficiar diretamente a indivíduos específicos e, consequentemente, ser tratado como bem privado? Você tem que pensar, professor. É difícil? Um bem público. Vamos pensar a sirene lá de todo... Sim. Diretamente a indivíduos específicos, não. O bem público, ele atende a todos. Ele não beneficia a indivíduos específicos.
todos aqueles que estão no território nacional vão se beneficiar da segurança nacional. Todos aqueles que estão no bairro lá que vai tocar sirene, ou na cidade que vai tocar sirene, vão se beneficiar. Então, o bem público ele não consegue beneficiar diretamente a pessoas, tá? É que eu estava pensando uma besteira. Muito menos ser tratado como bem privado. O bem público, ele é um bem público. Por quê? Porque ele é indivisível, porque o mercado não funciona, colocar o preço, porque existe, é muito difícil a exclusão de pessoas na oferta desse serviço e por aí vai. Então, um bem público, ele atende a todos, de tal forma que ele não pode beneficiar diretamente A ou B, tá? E muito menos ser tratado como bem privado. Todo bem ou serviço em saúde é bem misto? O que a gente falou? Sim. Todo bem ou serviço em saúde é um bem misto? Todo bem ou serviço em saúde gera externalidades? Positivas. Oi? Não. Se eu quero tirar Não. uma pintinha no Cirurgia rosto... plástica, por exemplo. Hã? A cirurgia plástica. Aqui é discutível, tá? Porque tu tem a cirurgia plástica, tu tem a cirurgia reparadora, né? Reparador e a... Tem o nome da outra, esqueci, professor. É discutível, claro. Em tese, a cirurgia plástica é para, sei lá, colocar silicone, a rinoplastia, mas tu tem cirurgias plásticas que são importantes, né? Por exemplo, a mulher que tem câncer de mama. Entenderam? Tanto é que o SUS atende, não? O SUS faz a cirurgia, como é que é a... Mastectomia? né? Reparadora, né? Reparadora. Tá no rol de procedimentos do SUS para mulheres que tiveram que tirar o seio em função do câncer, né? A colocação de uma prótese, não é isso? Sim, e pessoas também que tiveram queimaduras e precisam fazer cirurgia plástica, fazer enxertos, também o SUS paga também. Pode fazer bariátrica também, eu acho, a bariátrica. Bariátrica também, bariátrica também. Então, nem toda cirurgia estética ela não gera externalidade, porque algumas cirurgias elas geram a não realização da cirurgia, estigma social, aquilo tudo que a gente sabe, né? Mas tem algumas, sim, tirar uma pintinha, sei lá, arrumar a orelha que está um pouquinho torta. Tem algumas cirurgias que são meramente estéticas e não são funcionais, né? E aí sim, aí não tem muito sentido a oferta pelo setor público, tá? Então, nem todo bem, serviço, saúde gera externalidades, tá? Cite 3 exemplos de bens e serviços que geram externalidades positivas no consumo ou na produção. Já falamos. Externalidades positivas no consumo. Me ajudem para terminar a aula. Vacina. Vocês respondem. Vacina, que mais? Indústria de reflorestamento. Consumo? Curso de? Francês. Vamos lá. Consumo, tá? Vacina, consumo de educação, né? Educação básica, tá? Consumo de consultas médicas, medicamentos, né? Em geral. E na produção, que gera externalidades positivas. A reciclagem de lixo, a paisagismo, tem grafismo, né? Muitas vezes na cidade, né? Não tem, Porto Alegre não está agora com grafismo bonito em alguns prédios. Sim. Que mais que aquela produção de madeira para reflorestamento, tá? Por aí vai, tá?
Cite 3 bens ou serviços que geram externalidades negativas no consumo. Cigarros, Cigarro. drogas, álcool, por aí vai, tá bem? Ok. E na produção, eu falei do curtume, posso falar da... Produção de amianto. Um monte de atividades que geram externalidades negativas. Tá? Ok? Sim. Tranquila? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma nova lista de exercício e vou colocar no grupo aí, na nossa pasta no Moodle. Então, a primeira tarefa vai ser disponibilizada para vocês até quinta-feira, ok? Então, já temos a primeira tarefa de revisão desse conteúdo. Eu vou aumentar a quantidade de material para estudo desse conteúdo, tá? Na pasta no Moodle, e vou colocar a primeira tarefa. Um prazo para vocês responderem. Tá bem? Tá bem. O prazo vai ser até quinta-feira ou até quinta-feira o senhor vai postar no Moodle? Até quinta eu coloco o material e coloco a tarefa. Normalmente eu dou uns 8, 9, 10 dias para vocês responderem a tarefa. Tá bem? Ok. Perfeito. Então, alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento quanto à aula de hoje? Eu não tenho, professor. Eu acho que o exercício já vai ajudar um pouco mais a gente entender a matéria melhor. Eu tô olhando aqui no Moodle, professor, e eu não achei, assim, esses conceitos conteúdo que o professor colocou. eu o tive que conteúdo. arrumar. Eu ainda não... Semana passada eu ainda estava ruim, né? Em função da saúde. Sim. Então, realmente, eu não arrumei nada. Prometo para vocês que E ali essa também, semana eu vou arrumar na o aula Moodle de, direitinho para vocês. na aula de externalidade ali, professor, tem uma atividade remota de externalidade com atividade para ser aberta, data até 31 de janeiro de 2025. Tem que Você arrumar. considera? Não, eu vou arrumar tudo isso, tá? Se Tá, considera tá, por não, enquanto. só pra saber. Eu vou arrumar a pasta de vocês. Tá bagunçada a pasta de vocês, tá? Ok. Que realmente semana passada eu só coloquei, mas eu não estava em condições de ficar arrumando. Agora eu estou melhor, então eu vou colocar para vocês ali, organizar direitinho. E já colocar a primeira tarefa, ok? Ok, professor. Tá bom, professor. Tá? Então, Tá. muito obrigado pela atenção de vocês, aí uma ótima semana. Nós estamos aí no grupo do WhatsApp, né? Sim. Amanhã eu coloco para vocês já a aula de hoje no Moodle e no canal do professor, tá? Certo. Um abraço para vocês. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo no grupo do WhatsApp, tá? O professor está à disposição de vocês, tá bem? Tá certo. Obrigada, Obrigada, professor. então, professor. Um abraço. Boa noite. Boa noite, então. Boa Tudo bom Melhor. semana. para vocês, tá? Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada pela aula, professor. Tchau, boa noite. Boa Melhoras pro noite senhor. para todos.